Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar uma aula de corpo de delito e cadeia de custódia como os meios de prova do processo penal. A gente vai explicar, vai passar pelos meandros do corpo de delito, explicar o que é essa figura do corpo de delito, onde que ele está inserido no Código de Processo Penal, quando que ele tem que ser realizado e também vamos explicar a cadeia de custódia. Então essa aula é tanto para quem é estudante de direito, para quem atua na área criminal. Também vai ser de um valioso uso para vocês, tá certo? Deixa eu só diminuir aqui para projetar o slide. Estou aprendendo a mexer agora no OBS, não é tão fácil, mas aos poucos a gente vai pegando o jeito. Bom, acho que deu certo. E agora dá para a gente começar. Então eu vou utilizar esses slides aqui no vídeo de hoje para que a gente possa acompanhar também visualmente. Quando a gente fala em exame de corpo de delito, nós estamos falando no artigo 158 do Código de Processo Penal e cadeia de custódia está lá inserido no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. É aí que está essa disposição que a gente vai tratar hoje. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o exame de corpo de delito. Sim, o exame é chamado de corpo de delito. Vocês têm ideia do que esse exame representa? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua finalidade? Como eu já disse, torno a dizer, o exame de corpo de delito ele está inserido, ele está posto no artigo 158 do Código de Processo Penal. E é o exame realizado com a finalidade de instruir o julgador. Ele é realizado por uma pessoa com conhecimento específico sobre a matéria técnica, científica ou artística relacionada ao fato criminoso e suas circunstâncias. Então, o exame de corpo de delito ele serve como meio de prova e ele tem a finalidade de instruir o julgador. Para quê? Instruir o julgador para quê? Quando a gente fala em processo penal, no procedimento comum, é claro, com exceção ao rito do júri, nós estamos diante do princípio do livre convencimento motivado. O juiz, quando ele vai decidir, quando ele vai prolatar uma sentença, ele é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. Motivado a quê? Motivado às provas que foram produzidas no processo. O corpo de delito é um meio de prova e esse meio de prova ele é realizado por uma pessoa com conhecimento específico e essa pessoa ela deve estar inserida, né, no judiciário, como a gente vai verificar essa situação, tratando-se de perito oficial. Então, para iniciar, o exame de corpo de delito é esse exame realizado com a finalidade de instruir o julgador. Como eu já disse, ele é realizado por perito, que é um órgão auxiliar do juízo. Está lá estabelecido no artigo 275 do Código de Processo Penal. E a perícia, pessoal, o que é a perícia? É aquilo que é materializado através de um laudo pericial. O laudo pericial é o documento que é elaborado pelo perito. Então, quando a gente fala de corpo de delito, nós estamos dizendo que algo será periciado. Essa perícia é materializada no laudo pericial. O laudo pericial é um documento elaborado pelo perito, é assim que se materializa a perícia. O corpo de delito ele é o conjunto de elementos deixados pelo crime. Então, quando o crime deixa esses elementos, esses vestígios, é imprescindível a realização do corpo de delito. É isso que destaca o artigo 158 do Código de Processo Penal. A título de exemplo, pessoal, a gente pode citar o homicídio. Por exemplo, um crime de homicídio, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Ele deixa o que como resultado naturalístico do crime? Qual que é o resultado material do crime de homicídio? O que sobra do crime? O corpo, o cadáver. E é justamente o corpo, o resultado naturalístico, o resultado material, o vestígio deixado pelo crime, pela conduta criminosa, que será realizado o exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito é realizado no conjunto de elementos deixados pelo crime. O homicídio é sempre um exemplo que cabe bem em várias questões do direito penal. O exame de corpo de delito
é a perícia realizada que busca reunir os vestígios materiais deixados pelo ato criminoso. Então, além de tudo, o perito, quando ele vai realizar esse exame, vai realizar a perícia, ele precisa selecionar todos os vestígios que importam, que tragam aí uma correspondência com o crime, onde será elaborado este laudo e para materializar essa perícia, que será um objeto, um meio de prova que ajudará no convencimento do juiz. Temos algumas modalidades do corpo de delito. Duas modalidades. Então a gente tem o corpo de delito que é realizado pelo exame direto e aquele que é realizado pelo exame indireto. Quando a gente fala em exame direto, pessoal, exame direto de corpo de delito é aquele que é realizado no próprio corpo de delito, nos próprios vestígios deixados pela conduta criminosa. É o exame direto, sem qualquer intermediação. O perito está de frente, está examinando não é resquício, o vestígio. O perito está analisando o vestígio deixado pelo crime. É um exame direto. Quando a gente fala em exame indireto, ele é realizado sobre os dados e vestígios paralelos. Por exemplo, um exame indireto é quando o perito não consegue analisar a causa mortis, por exemplo, de um erro médico, que pode chegar aí até um dolo eventual, e não sendo possível examinar este corpo dessa pessoa que veio a óbito por um erro médico, seja culposo ou doloso, perde-se a possibilidade desse exame direto, porque o corpo muitas vezes já foi enterrado e tudo mais, e perdeu-se a possibilidade do exame direto. Então é possível que seja realizado o exame indireto, prontuário, ficha médica, ficha clínica, tá certo? Por outros dados, por outros documentos que tenham uma relação com o vestígio do crime. Então é possível também que o corpo de delito seja realizado por meio de exame indireto. Mas veja, pessoal, tem que se presumir que deve ser realizado o exame direto. Como exceção, existe a possibilidade do exame indireto, porque tem uma menor segurança, e isso é óbvio. Então, o Código de Processo Penal, ele traz essa possibilidade de que seja realizado o corpo de delito direto e indireto. Temos essas duas possibilidades. Aqui eu já trouxe o exemplo para vocês, né, do crime de homicídio, que o perito analisa o cadáver, tá certo? Para apurar todos os vestígios que se correlacionam ao crime. E quando a gente fala em exame de corpo de delito indireto, nós podemos falar do crime de homicídio também, quando o corpo foi cremado e a prova se perdeu. Perde-se a prova, como que eu vou realizar um exame direto? Não tem como. Aí surge a exceção, a possibilidade do corpo de delito ser realizado por meio de exame indireto. Fotos, prontuários, análise médica do óbito, tá certo? Isso é possível sim, de modo subsidiário sempre. Aqui, pessoal, um ponto fulcral da aula. Quando a gente fala em obrigatoriedade do exame de corpo de delito, não é facultado, é obrigado. Para que exista materialidade nos crimes que deixam vestígio, eu estou tratando aqui com alunos de direito, com criminalistas, então quando a gente fala em materialidade, espero que todos entendam o que digo por materialidade. Então, para que exista materialidade de um crime que deixa vestígios materiais, é preciso que seja realizado o corpo de delito. Por exemplo, é obrigado realizar o corpo de delito em um crime de lesão corporal. Como que eu sei que a lesão corporal aconteceu? Qual que é a sua extensão? Se é leve, se é grave, se é gravíssima? Como que eu sei? Com a realização do exame de corpo de delito. Sem o exame de corpo de delito, nesses crimes, impossível aferir a materialidade. Logo, não teremos justa causa para a persecução penal. Estaremos diante de uma ausência de justa causa, porque a materialidade não está demonstrada no processo. Perdeu-se a materialidade por ausência de demonstração que deveria ter sido feita pelo exame de corpo de delito. Então, é o que evidencia a materialidade. O corpo de delito é o que evidencia a materialidade, e a materialidade é um requisito inerente da tipicidade, pessoal. Está lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. Vocês leiam esse artigo, que ele é importante e vai trazer a obrigatoriedade do corpo. Deixa eu tomar uma água que minha garganta está secando.
o artigo 158 vai trazer a obrigatoriedade do exame de corpo de delito, tá certo? Nos crimes que deixam vestígios, é obrigado, então leiam. Extrair um trecho aqui para facilitar para vocês. Quando a infração deixar vestígios, veja só, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Infrações que deixam vestígios e infrações que não deixam vestígios. Nós temos esses tipos de condutas criminosas. Tem condutas criminosas que não deixam vestígios. Quando a conduta criminosa não deixa vestígio, não será obrigado o exame de corpo de delito. Quando ela deixa, será obrigado. Todo crime que deixa vestígio, resultado naturalístico concreto, deve ser realizado o exame de corpo de delito, sob pena de impedimento da imputação criminosa por ausência de materialidade. É a falta de justa causa, pessoal, que a gente já conversou. E a falta de justa causa ela pode ser combatida por vários modos, tá certo? Então, para quem atua no direito criminal, para quem estuda, para quem está na posição de estudante, isso é importante. Vocês precisam entender que o exame de corpo de delito ele é indispensável. Então, a gente fala em duas espécies de infração, a que deixa vestígios e a que não deixa vestígio. Infrações que deixam vestígios, a doutrina traz como delicta facti permanentes, é o exemplo do homicídio, lesão corporal, falsidade ideológica, etc. Aqui minha filmagem está pegando um pouco do slide, mas eu vou ler para vocês. Infrações que não deixam vestígios, não precisa de corpo de delito. Hoje está complicada a voz. A gente fala muito, pessoal, vai gastando, né? Então hoje eu já falei bastante o dia todo e agora está exigindo um pouco. Mas vamos seguir. Então, as infrações que não deixam vestígios, não precisa, isso é lógico, por óbvio, não precisa de exame de corpo de delito. Quais são esses crimes? Exemplos: injúria, furto simples, calúnia, tá certo, pessoal? Que não tem como fazer uma perícia. Não tem como fazer uma perícia do quanto a pessoa se sentiu injuriada. Perfeito? Não deixa vestígios materiais. Pois bem, se o exame de corpo de delito é indispensável, o que ocorre com a ausência do corpo de delito? Nulidade. Estaremos diante de uma nulidade, de uma hipótese de nulidade, lá do artigo 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal. Leiam. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha B. O exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado disposto no artigo 167. Tá certo? Então é causa de nulidade, ausência de materialidade, pessoal, ausência de justa causa. A exceção que está lá no artigo 67 é a seguinte: veja só, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Mas esse não ser possível deve ser encarado como uma ausência de possibilidade que deriva de um caso fortuito ou força maior. Por quê? Se o Ministério Público, se o Estado perdeu a oportunidade de uma chance probatória, ele não pode utilizar do artigo 167 para suprir essa falta probatória que ele deu causa para utilizar a prova testemunhal. Não pode. Então é corpo de delito, em regra, exame direto. Subsidiariamente, exceção, exame indireto que a gente já viu. E a exceção da exceção, que é o artigo 167, é em caso fortuito, né, de força maior. Não pode o Ministério Público ter se mantido inerte, perder a chance probatória e depois querer suprir um exame de corpo de delito por meio de prova testemunhal. Não pode, é um abuso do direito, isso não pode acontecer. É a perda da chance probatória. E dever de manutenção e realização da prova é do Estado, não é da parte. O desaparecimento do vestígio por culpa do Estado não pode prejudicar o réu. Isso é um entendimento pacífico. O exame de corpo de delito deve ser realizado em todos os crimes que deixam vestígio? Certo? Certo. Mas afinal, o que é vestígio? Para a gente entender o que é vestígio, precisamos ler o artigo 158-A, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, e aí a gente tem uma compreensão mais acurada. Vestígio é todo objeto ou material bruto,
visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Isso é a definição de vestígio trazida pelo Código de Processo Penal. Mesmo que a materialidade for evidenciada por documento juntado nos autos, é preciso que seja realizado o exame de corpo de delito sob pena de ruptura da materialidade ou nulidade. Então, quando a gente fala, nessa questão da juntada material de foto nos autos, isso não supre uma perícia. Não tem como. Um exemplo que a gente pode trazer é a questão do furto qualificado pela destruição de obstáculo. Eu trago uma foto de uma porta, destruída, que configuraria em tese a qualificadora do crime de furto, mas eu não trago a perícia, o corpo de delito. Não basta a foto, precisa ser realizado um exame de corpo de delito direto. Ele tem que ir lá na porta e verificar esse vestígio material para que depois seja acostado aos autos para que possibilite o reconhecimento da qualificadora. É indispensável, pessoal. Então vamos lá. O exame de corpo de delito ele pode ser realizado de modo direto ou indireto, que a gente já viu, e ele é obrigatório em infrações que deixam vestígios. Pode ser suprido pela prova testemunhal se os vestígios desapareceram. Essa é a exceção do artigo 167 do Código de Processo Penal. Lembrando que essa exceção não pode ser utilizada quando o Ministério Público deu causa à perda dessa chance probatória. Tudo bem? Passamos desse ponto, vamos seguir. Prioridade na realização do exame de corpo de delito. Nós temos a prioridade, tá? Quando a infração deixa vestígios e existe um risco, tá certo? De demora nessa ação. Então, o parágrafo único do artigo 158 diz: dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, o adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Esses incisos, eles trazem que deverá ser priorizado o exame de corpo de delito ser realizado de modo mais célere para esses grupos, porque tem um protecionismo maior e deve ser assegurado esse protecionismo sim. Pois bem, agora a gente entendeu o que é um exame de corpo de delito, a gente entendeu a necessidade da sua realização e vamos verificar o modo para que ele seja realizado. Qualquer pessoa pode ser um perito, pode realizar um exame de corpo de delito? Não. E é isso que a gente vai estudar agora. Vimos a necessidade da perícia em certos crimes que deixam vestígios e agora veremos como que deve ser realizada essa perícia. Lá no artigo 159 do Código de Processo Penal, é importante que vocês leiam, tem a disposição de que o corpo de delito deve ser realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de um perito oficial, que é aquele perito do juízo que integra o judiciário, na falta desse perito, deve ser realizado o corpo de delito por 2 pessoas idôneas com diploma superior. Então vejamos. Primeiro temos a figura de um perito oficial. Não tem perito oficial, não tem perito oficial. O que faremos? Faremos com o exame de corpo de delito com 2 pessoas idôneas que têm um diploma superior. Precisam assinar, então, logo, o exame, o corpo de delito, quando finalizado no laudo pericial, precisa constar a assinatura dos 2 peritos com diploma superior na respectiva área, claro. Também temos a figura do artigo 160, que é importante que vocês leiam depois, tá? No exame de corpo de delito, deve ter a descrição minuciosa e resposta aos quesitos formulados. Então, o exame de corpo de delito, o laudo pericial, ele deve descrever minuciosamente tudo que foi identificado, tudo que advém desses vestígios que importam ao crime, e o perito deve responder os quesitos que foram formulados anteriormente pelas partes, pelo juízo, pela defesa, pela acusação. É dever do perito responder esses quesitos. Também leiam o artigo 161 a 166 do Código de Processo Penal. É importante essa leitura, pessoal. Eu não faço isso aqui para não ficar uma coisa muito parada. Então, essa leitura vocês conseguem fazer por conta. Perito oficial e formulação de quesitos. Perito oficial, pessoal, é aquele... Então, a gente falou que temos a possibilidade de um perito oficial ou de 2 peritos com diploma superior. Vamos lá. O que é o perito oficial? Nossa, eu não sei o que é esse... Subiu aqui no vídeo, mas enfim.
O que é o perito oficial? É aquele que integra a carreira de polícia científica, funcionário do Instituto de Criminalística ou órgão similar. Então, é aquele que integra a carreira de polícia científica. Esse é o perito oficial, está vinculado ao judiciário. Quando a gente fala em formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, precisamos ler o artigo 159, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Aí nós vamos verificar as hipóteses. Os quesitos, o que são os quesitos, pessoal? São indagações de ordem técnica para o perito oficial responder no laudo pericial. Então são aquelas conjecturas, aquelas hipóteses que são possíveis de elucidação após o advento de um exame de corpo de delito. E essas hipóteses, esses quesitos são realizados pelas partes e também pelo juiz. O assistente técnico, a figura do assistente técnico, é um profissional indicado pela parte para acompanhar a realização da perícia, para ver esse laudo pericial, ele tem um entendimento mais técnico, ele formula quesitos de um modo mais técnico. Então, o assistente técnico, quando existe a possibilidade do cliente contratar, é algo muito benéfico e ajuda bastante nos processos. E também, pessoal, é possível realizar a oitiva dos peritos e assistentes técnicos no Código de Processo Penal. Lembrando que eles não enquadram o rol de testemunhas, tá certo? Sigamos. Laudo, vinculação do juiz e espécies de perícia. Tema importante. O laudo vincula o juiz à prova. Se estamos falando do livre convencimento motivado, essa vinculação ela é adstrita ao livre convencimento e à análise de demais provas. O laudo ele tem uma força probante, sim, com toda certeza, mas ele não vincula o juiz. O que é o laudo, pessoal? O laudo é o documento elaborado pelo perito para corporificar o exame pericial. Documento de ordem técnica, que tem o objetivo de registrar toda a constatação e conclusão de ordem técnica verificada pelo perito. Então, o laudo é aquilo que é materializado. Quando o perito analisa os vestígios, tudo aquilo que ele encontrou nesses vestígios, ele vai anotar, ele vai materializar no laudo. Vinculação do juiz ao laudo pericial. Artigo 182 do Código de Processo Penal, depois vocês leiam. Nós temos algumas espécies de perícia. Nessas espécies de perícia, temos a autópsia e a necropsia. Temos no campo das lesões corporais, no local do crime. Então, esses tipos de perícia, também temos o exame grafotécnico, são correspondentes a algumas perícias do corpo de delito. Esses artigos, respectivamente, representam esses tipos de exames que são realizados em face aos vestígios deixados pela conduta criminosa. Aí, pessoal, quando a gente fala em vinculação, é claro que o juiz não está vinculado, leiam o artigo depois que vocês vão entender, mas o juiz não está vinculado ao laudo, tá certo? Ele tem um livre convencimento desde que seja motivado, seja no laudo, seja em outras provas, e assim ele pode prolatar a sentença, sendo condenatória ou absolutória. Lembrando que o corpo de delito tem o condão, o objetivo de influenciar no julgamento e não de vincular, tá certo? Agora, eu acho que eu vou deixar esse tema para outra aula, cadeia de custódia, porque nós já estamos aqui em quantos minutos? 23 minutos de aula. Eu vou parar aqui, que já ficou um conteúdo ok, já deu para entender bem o que é o corpo de delito, e lembrando que o corpo de delito é indispensável. Mas e se ele foi realizado sem observar o modo que determina o Código de Processo Penal? Estaremos diante de uma nulidade, inválido. Por exemplo, se não foi feito por um perito oficial, que é aquele que integra a polícia científica, e foi feita por um perício, só por um perito que tem diploma superior. Está errado, é inválido esse laudo. Essa perícia é inválida, porque o Código de Processo Penal determina que seja feito por 2 peritos, com diploma superior na respectiva área. Logo, os 2 peritos têm que assinar esse laudo, no exame direto ou no exame indireto. Tudo bem? Temos aí uma nulidade que dá para ser discutida processualmente e invalidar esse laudo. Tá certo, pessoal? Acho que 25 minutos está bom por aula, vou tentar manter essa média para não ficar tão extenso. Então ficou aqui para vocês a aula de exame de corpo de delito. Espero que aproveitem, curtam, compartilhem, comentem, que isso ajuda bastante. Espero que gostem e que seja de auxílio a todos.